Pessoal, boa tarde, aqui é o professor Jorge. Hoje iremos falar um pouco sobre é, sobre a história da Roma Antiga. Então, gente, o que devemos entender por Roma Antiga? A Roma Antiga, ela surgiu através de duas principais hipóteses. A primeira foi baseada numa lenda de dois irmãos gêmeos chamados Rômulo e Remo. O que diz a lenda? Que o irmão da mãe deles, o rei Amulho, prendeu a mãe deles e, e vendo que os irmãos eram uma possível ameaça ao governo dele, ao reino dele, ele decidiu se desfazer dos irmãos, colocando eles no cesto e mandando rio, rio adentro como forma de se safar deles. Aí o que acontece? O que a lenda diz? Que eles são encontrados por uma loba e essa loba cuida deles até eles crescerem. Eles crescem, voltam para a sua terra de origem, na qual acabam expulsando o seu tio, que é o rei Amulho, e diante desse feito, o avô dos irmãos permite com que eles criem uma cidade dentro daquele reino, no reino de Alba Longa. Então, essa cidade passa a ser conhecida como Roma. Aí, beleza, os irmãos criaram a cidade e tal, só que eles entraram em conflito de interesses. Então, o que acontece? Quando se entra no conflito de interesse, uma parte tem que ceder. Então, Rômulo, Rômulo vendo que o seu irmão estava contra ele, decide matar ele. E diante desse fato, Rômulo acaba se tornando o primeiro imperador de Roma, dando início ao período da monarquia. Beleza. Depois disso, gente, o tempo vai passando. O tempo vai passando, vai passando. Roma vai crescendo, vai resistindo diante às invasões, até que a monarquia acaba entrando em crise. Ela entra em crise. Então o que acontece? Com a monarquia em crise, surge um período muito de maior destaque, não só para o pessoal, não só para os romanos, mas para os outros povos também. Esse período é a República. Então, o que é importante a gente entender a República? A sociedade romana ela era dividida em quatro principais camadas sociais. Tinha os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra. Tinham os plebeus, que geralmente eram os comerciantes e também serviam o exército. Tinham os escravos, que na maioria das vezes eram prisioneiros de guerra, é, oriundos de invasões de outros povos que os romanos acabaram escravizaram. E tinha os clientes, que dependiam dos patrícios. Como que era essa dependência? Os clientes, em troca de proteção e de um lugar para viver, é, eles se submetiam aos patrícios, é, na forma de garantir o voto nas eleições que tivesse na República Romana. Então, foi um período em que a ascensão dos patrícios na República, a ascensão dos patrícios, só que os plebeus, insatisfeitos com o privilégio dos patrícios, eles acabam eles acabam entrando em conflito. Os patrícios lutavam para preservar os seus privilégios, enquanto os plebeus queriam mais direitos. Então, entre 449 e 287 a.C., os plebeus organizaram 5 revoltas que resultaram em várias conquistas: tribunos da plebe, leis das 12 tábuas, leis licínias e lei canuleia. Falamos quatro aqui. Com essas medidas, com essas, com essas medidas aqui, as duas classes praticamente se igualaram. Então, o que acontecia naquela época? Os patrícios passaram a poder casar com plebeus e os plebeus passaram a reivindicar mais direito
mais direitos políticos na sociedade romana. Então, é importante a gente entender isso daí. Beleza. Então, o que acontece? O poder executivo ficou a cargo das magistraturas, ocupadas pelos patrícios, que era o pessoal mais rico. Os patrícios compunham o Senado, eram os cônsules, eram os questores, entre outros cargos que tinham na República Romana. E mas diante disso, a República Romana foi se fortalecendo. Só que o que acontece? As riquezas começaram a se esgotarem, pois os patrícios precisavam de conquistar novas terras. Então é aí que começa a iniciar a expansão romana, que era dividida em duas etapas. A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica, a região de Portugal e Espanha, a partir do século IV a.C. A segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cartago, chamadas de Guerras Púnicas. Os cartagineses eram chamados de púnicos, por isso o nome Guerras Púnicas. Em 146 a.C., Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma. Tanto é que é nesse contexto que surge a expressão Mare Nostrum. O que significa? O mar é nosso. Então o Império Romano controla toda a região da bacia do Mediterrâneo. Mas beleza, mas nem tudo na República foi as mil maravilhas. Uma hora a crise iria aparecer e ela apareceu. Por quê? Na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção. E o número de escravos ultrapassava os de homens livres. Tinha mais escravos do que gente livre. Então o que aconteceu? A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. E uma das principais revoltas de escravos foi liderada por Espartaco. É só olhar, é só assistir a série Espartacus, gente, que vocês irão entender um pouco desse contexto histórico. Na frente das forças rebeldes, Espartaco ameaçou o poder de Roma, pois os escravos eram maioria. Para equilibrar as forças, o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado. Surge assim os triunviratos, que eram a aliança de 3 líderes políticos ao consulado. O primeiro triunvirato foi composto por Pompeu, Crasso e Júlio César. Já depois, com a morte de Júlio César, que foi o principal governante aí do primeiro triunvirato, a sociedade romana, o Senado, eles pensam assim, o que? Temos que garantir os nossos interesses. Então, com a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvirato, constituído por Marco Aurélio, Otávio Augusto e Lépido, com destaque para Otávio Augusto. As disputas de poder eram frequentes. Otávio recebeu o título de príncipe, primeiro cidadão, que foi a primeira fase do Império disfarçado de República. Então, o Otávio Augusto ele recebeu o nome de Otávio Augusto porque Augusto significava divino. Era como se fosse um faraó no Egito Antigo, gente. É uma coisa que a gente tem que entender isso daí. Então, sendo assim, o que ficou definido? Otávio Augusto governou, foi o mais importante do segundo triunvirato. Nesse período surge a Pax Romana. Ele queria uma trégua entre os escravos. Então, o que aconteceu? O imperador Otávio Augusto reorganizou a sociedade romana, ampliou a distribuição de pão e trigo e de divertimentos públicos. A política do pão é circo. Pão que a sociedade tinha que ficar bem alimentada. E circo que a sociedade tinha que ser um povo alegre. E eles tinham que passar uma imagem de alegria para os demais povos. Depois de Augusto, várias dinastias se sucederam. Entre os principais imperadores estão Tibério, Calígula, Nero, que ficou famoso pelo incêndio em Roma, Tito, Trajano, Adriano e Marco Aurélio. Então, pessoal, nessa fase aí, a crise da República, e já surge o Império. Então, o Império Romano, ele surgiu aproximadamente no ano de 27 antes de Cristo e durou até 476 depois de Cristo. Por que durou até esse período? Porque além de ter sido um vasto império, ele foi conquistando um monte de território. Eles chegaram
Eles chegaram até ao norte da África, estenderam para a região de Constantinopla, que é a atual região da Turquia, hoje em dia. Mas o que aconteceu? Todo grande império, a sua decadência, ele atrai os povos inimigos, pois eles veem o Império Romano como uma possível ameaça aos seus interesses. Então, do ponto de vista político, o século III caracterizou-se pela volta da anarquia militar, pois, no período de apenas 50 anos, Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Com a morte do imperador Teodósio em 395, o Império Romano foi dividido entre seus filhos, Honório e Arcádio. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Arcádio ficou com o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano 476 é considerado pelos historiadores o marco da divisória da Antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma, restou-se apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453, quando os otomanos ocupam Constantinopla. Curiosidade: Constantinopla recebe esse nome em homenagem ao imperador Constantino, que foi aquele mesmo que promoveu o cristianismo no Império Romano, foi aquele mesmo que acabou elevando os status sociais dos romanos, mais ainda, gente. Então, o Império Romano ele acabou se desintegrando por completamente em 1453. Então, ó, a gente vimos lá no comecinho do ano que na pré-história ela surge desde o início dos tempos até o nascimento da escrita. Beleza, por volta de 4.000 a 6.000 a.C., mais ou menos. Depois desse período, até 476, que é onde ocorre a queda do Império Romano, começa a história, aí surge a Idade Antiga. E depois de 476 até 1453, surge a Idade Média, gente. Surge a Idade Média. A Idade Média foi um período de maior. É o período mais complexo da história, porque é o período onde surgem as grandes epidemias, é o período onde surgem vários reinos, entendeu? Então é o período mais importante da história geral para se estudar. Depois da Idade Média vem a Idade Moderna. Vem a Idade Moderna. A Idade Média ela acaba com a tomada de Constantinopla em 1453 pelos otomanos. Depois surge a Idade Moderna, que vai desde a tomada de Constantinopla até 1789, que é quando surge a Revolução Francesa. E depois em Idade Contemporânea, que surge desde 1789, que vai ser até os dias atuais. Então, pessoal, por que é importante a gente entender a história do Império Romano aqui? O Império Romano ele foi o maior império do mundo antigo, superando os gregos, os egípcios, os persas, os macedônicos. Apesar que esses macedônicos eles também conquistaram muitas terras também, mas o Império Romano foi o maior de todos entre esses impérios. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da nossa mini aula. E na próxima semana voltaremos com a transição da idade antiga para a idade média. Muito interessante. Conto com o apoio de vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau e um abraço.